Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e hoje seguiremos com a série que trata das contribuições da universidade na constituição de políticas públicas. Lembrando, claro, que políticas públicas são aquelas ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável. As políticas públicas ocorrem no âmbito da gestão pública e a universidade participa desse processo em direção ao bem comum a partir da sua atuação com o ensino, a pesquisa e a extensão. E neste Estação Exalc, vamos dar um exemplo da atuação da universidade no processo de mitigação das mudanças climáticas globais nas ciências agrárias. Para tanto, convidamos o professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Olá, Caio, tudo bem? Sou eu quem agradece a oportunidade de mais uma iniciativa aí muito interessante da nossa instituição. Parabéns. Legal. Professor, o senhor coordena um grupo de pesquisa na Exalc que está inserido no desenvolvimento de práticas sustentáveis que, de um lado, aumenta o sequestro de carbono no solo e, de outro lado, reduz as emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse conceito de sequestro de carbono e abordasse um desses projetos que ilustram a sua atuação e fale de como essa pesquisa desenvolvida na universidade dialoga com as demandas sociais. Olha, Caio, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de tratar desse assunto. E o termo sequestro, como você bem falou, há um tempo atrás ele tinha uma conotação negativa, ainda tem, obviamente, se for para pessoas, para isso a gente não quer que aconteça, mas quando a gente fala de carbono, sequestrar carbono é um aspecto muito positivo. É basicamente retirar aquele CO2, que está na atmosfera, aquele gás de carbono, o dióxido de carbono, que em excesso, com a sua concentração muito elevada, traz problemas. Traz problemas, por exemplo, associado ao aquecimento global. Então a gente quer retirar parte desse CO2 e fixá-lo, sequestrá-lo nas plantas. Essa transferência se dá naturalmente via fotossíntese, as plantas fazem fotossíntese e como parte desse processo retiram o CO2 da atmosfera. Esse é o sequestro na planta, mas tem um sequestro subsequente, que parte dessa planta, Caio, ela sofre decomposição, ela sofre uma série de alterações por organismos que estão no solo, e material vegetal, então, é transformado em uma série de compostos orgânicos que contêm carbono, que ficam no solo. Então, aí é o sequestro de carbono no solo. Eu costumo brincar que, obviamente, os dois tipos de sequestro são relevantes na biosfera terrestre, na planta e no solo. Mas uma vantagem, eu diria, que tem o carbono sequestrado no solo, é que, dependendo da interação da parte orgânica com a inorgânica, essa associação organomineral pode dar uma estabilidade bastante grande para esse carbono. Então, ele pode ficar sequestrado lá por muito tempo. Quanto? Séculos, às vezes. Então, esse é um aspecto bastante interessante. E, Caio, você falou bem, esse tipo de iniciativa, não só de sequestrar carbono, mas você também falou de reduzir as emissões de gases para a atmosfera, é algo que está em pauta hoje com bastante intensidade. Eu vejo que essas ações que nós temos estudado, e vários outros grupos também, elas podem ajudar não só o nosso país, não só o Brasil. O Brasil se comprometeu com uma série de metas no Acordo de Paris, e o Brasil, não só ele pode atender essas metas, mas essas práticas podem
que devem ser utilizados em várias regiões do mundo. Então, são ações de cunho de avaliação acadêmica, de entendimento de mecanismos e processos, mas que aplicados em larga escala ajudam nesse problema que é global. E isso, eu queria que o senhor comentasse a participação, o envolvimento direto em algum desses projetos especificamente. Olha, esses projetos, eles são de gama variada. Eu gostaria, se você permitir, Caio, de falar de uma das iniciativas que é um centro, né? Alguns colegas mesmo da USP talvez ainda não conheçam muito bem. Esse centro ele fica lotado na Universidade de São Paulo, mais especificamente na Escola Politécnica, mas que tem frentes variadas. A renovação desse centro, né, está acontecendo agora, esse ano, e esse centro agora, o novo nome dele, em inglês, é um centro internacional, né, mas que se chama RCG2I, essa é a sigla, né, para Research Center of Greenhouse Gas Innovation, ou seja, um centro de inovação relacionado a gases do efeito estufa. Essa é a tradução aí mais direta possível, liderado esse centro pelo professor Júlio Meneghini, mas que tem um dos pilares, são 5, um dos pilares trata-se do Nature-Based Solutions, ou seja, soluções baseadas na natureza. E aí, eu gostaria de dar um destaque bastante grande para a Exalc. Na Nature-Based Solutions, nós temos 3 projetos. Um projeto coordenado pelo professor Pedro Brancaleon, né, que trata de recuperação de áreas de floresta, de vegetação nativa. Então, o foco tem sido dado para situações no Cerrado e na Mata Atlântica, né? Então, é uma ação bastante importante, liderada pelo professor Brancaleon. Um segundo projeto, eu mesmo lidero, né, que é de recuperação de pastagens degradadas. Como a gente sabe, o Brasil tem vasta área de pastagem e, infelizmente, uma boa parte dela está em algum estágio, né, de degradação. Então, recuperar essa pastagem é algo importante, de novo, para reduzir as emissões de gases e aumentar o sequestro. E um terceiro projeto, liderado pelo professor Maurício Querubim, trata de sistemas integrados, né, de agricultura integrado na própria agricultura, com rotações, plantas de cobertura, mas também integração com a lavoura, pecuária, e floresta. Então, veja, Caio, é uma iniciativa, existem várias outras, mas bastante interessante, nesse centro que recebe recursos da iniciativa privada, mais especificamente da Shell e da FAPESP, para desenvolvimento dessas atividades, que, em última análise, tem o objetivo, além do acadêmico, para políticas públicas. Então, se você percebeu, vegetação nativa, pastagem e agricultura estão em pauta aí nesses projetos, né, diretamente, e são ações que o Brasil se comprometeu nesses acordos internacionais, naquela ótica de reduzir as emissões e aumentar a fixação. Então, é uma contribuição da universidade, através dessas pesquisas, para ajudar o Brasil a atender às metas que foram já comprometidas, né, na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E, Caio, tem uma interação muito grande com outras políticas públicas, né? Eu vou citar apenas uma, para não ficar muito longo aí a minha resposta, mas que é a agricultura de baixa emissão de carbono, esse programa do governo federal, que algumas semanas atrás, né, a ministra Tereza Cristina lançou a reformulação do programa ABC para os próximos anos, aí, né, até 2030, e que tem justamente essa ênfase que a gente está tratando agora. Então, eu diria que nós temos orgulho, Caio, que as pesquisas desenvolvidas aqui no nosso grupo, na nossa universidade, elas foram base para a constituição do Plano ABC, foram as nossas pesquisas, dos nossos grupos aqui, que deram as premissas para a construção do plano, e agora a reformulação tem tudo a ver com os nossos projetos. Então, me parece um exemplo ilustrativo aí de ações que envolvem a pesquisa, mas com fins para a geração de política pública.
Agora, professor, tem muitos pesquisadores, então, como o senhor mesmo mencionou, né, que são envolvidos aí em toda a discussão do Acordo de Paris, que estão estudando essa temática. Por que é importante que a comunidade científica nacional também esteja inserida nesse debate? Caio, é muito importante que vários pesquisadores de vários grupos, né, nacionalmente falando, fiquem envolvidos, porque isso tem um movimento bastante forte em outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil as dimensões são continentais. Então, essa interação de solos, clima, práticas de manejo, plantas cultivadas é muito variada. Então, nós precisamos ter, nas várias regiões do país, ações, né, de pesquisa que ofertem, que produzam os melhores resultados possíveis para a gente traduzir isso para os tomadores de decisão e, de forma mais assertiva, eles possam propor, né, ações que realmente causem impacto. Vocês sabem que existe um esforço para que ações, e não estou falando só no âmbito de agricultura, pecuária e silvicultura, no âmbito geral, ações no panorama global são necessárias para evitar que a temperatura aumente em relação à temperatura média de 1,5 grau a 2 graus. Se isso acontecer, esse grupo de pesquisadores global, o IPCC, né, esse painel intergovernamental de mudança climática, indica que se esse aumento de temperatura for superior a 1,5 grau, a 2 graus, haveria, assim, irreversível mudança e impacto, né, nas nossas atividades. Então, isso a gente precisa evitar. E de como fazer isso? Nos vários países e aqui no Brasil, nas várias regiões que tem essa alta complexidade, dadas as nossas dimensões aí continentais. Então, mais e mais precisamos de pesquisadores, de colegas interagindo. É um grupo relativamente pequeno, Caio. Agora ganhou um pouco mais de corpo, né, porque colegas de outras áreas viram aí uma oportunidade, um tema interessante, então estão migrando de outras áreas para essa, o que é muito importante também, porque nos dá uma visão, né, multifacetada, aí, com instrumentações diferentes. Isso é um assunto transversal dessa natureza, tem que ser tratado aí de forma realmente com colegas das várias frentes. Mas é pouca gente ainda que atua nesse ramo. Então, muito importante que quanto mais robustez, mais solidez de informação a gente na academia possa ofertar, mais assertiva ficam as decisões dos tomadores, né, das políticas públicas. Legal. Professor, assim, o senhor disse que o corpo de pesquisadores ainda está ganhando peso, né? Tem gente ainda somando esforços, mas esse conhecimento gerado nos centros de pesquisas, nas universidades, ele já tem sido transferido para a sociedade e tem, de fato, auxiliado na formulação de políticas públicas? Sim, sem dúvida. Eu digo que agora, mais recentemente, né, nos últimos, 5 anos, pesquisadores de outros ramos se atentaram para o assunto, mas nossos grupos aqui já vêm trabalhando isso há 2 décadas ou mais, né? Então, e nesse tempo já transferindo justamente tecnologia, informação, resultados para a formulação dessas políticas públicas. É o caso do programa ABC, que eu estava mencionando, que foi construído com base nas teses que foram desenvolvidas aqui na Exalc, né, no Sena. Eu tenho orgulho de falar isso. Não foram em muitas outras instituições, não. Foram aqui. Inclusive, se você pegar o plano, tem as citações desses artigos que foram oriundos, né, das pesquisas de mestrado, de doutorado, de projetos que foram alavancados, né, em parte aqui na nossa instituição. Agora, mais recentemente, vem ganhando a atenção de outros colegas, de outras, né, áreas do conhecimento. São muito bem-vindos. Mas as nossas contribuições, né, isso é um orgulho falar, já vem aí de décadas. Então, nós precisamos mais e mais intensificar, porque as coisas mudam, né, Caio? Os sistemas de produção mudam, a intensificação ela vai sendo atendida ou atingida
de formas distintas nas diferentes regiões do país, com as suas particularidades. E aí, esse entendimento não tem uma receita única, né? Não tem uma receita que valha para todas as situações edafoclimáticas. Então, nós precisamos mais e mais conhecer, buscar soluções e disponibilizá-las para que as políticas públicas possam, então, ter informação robusta para implementá-las. Legal. Professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, eu agradeço a sua contribuição para esse Estação Exalc. Sou eu que agradeço, Caio. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Legal. E a você que nos acompanha, informamos que na descrição deste episódio você encontra o link para um site que traz as contribuições da Exalc na formulação de políticas públicas nas mais diversas áreas do conhecimento. No próximo Estação Exalc, falaremos sobre uma ação que valoriza a constituição de florestas urbanas e sua importância para a melhoria da qualidade de vida nas cidades paulistas. Esse Estação Exalc teve a produção da professora Luciana Duque e técnica de Fabiano Pereira. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.